Neste primeiro vídeo, que é o vídeo 1.1, nós vamos começar com conceitos gerais sobre o nosso assunto principal, que são os microcontroladores. O meu nome é Alex Lemes Guedes, eu sou do Laboratório de Automação e Desenvolvimento da UTFPR de Medianeira. Os assuntos que nós vamos abordar neste vídeo, então, são a definição do microcontrolador, qual que é a diferença, entre ele e a plataforma Arduino, que é uma dúvida bem comum em quem está iniciando. Depois nós vamos falar sobre um fluxo de desenvolvimento com essa ferramenta e por fim nós vamos falar sobre a estruturação desse curso. Fisicamente, o microcontrolador é um CI, é um circuito integrado e ele pode ter vários formatos, a quantidade de pinos é bem variável, o encapsulamento varia também, assim como a gente mostra aqui na figura. Internamente, porém, a gente pode comprar ele com um computador pessoal. Ele vai ter todas as partes ali que compõem um computador. Por exemplo, ele vai ter uma CPU, que é um processador, ele vai ter memória do tipo RAM, ele vai ter memória do tipo ROM, e vai ter um oscilador, que vai dar a frequência com que ele vai executar as tarefas. Isso tudo é encapsulado, é colocado dentro de um único chip, formando o CI que eu falei originalmente. Este componente ele é feito para ser generalista. Isso significa que na concepção dele, na fabricação dele, ele não tem uma destinação específica para um projeto específico. Ele não tem uma tarefa específica. A tarefa que ele vai executar é programável. Então nós vamos precisar fazer um programa numa linguagem de programação específica, fazer um download desse programa na memória ROM do nosso componente e a partir desse momento ele está pronto para executar uma tarefa específica. Quando nós vamos especificar um componente para um projeto, ou nós vamos ver a qualidade de um microcontrolador, geralmente nós temos algumas características que chamam mais atenção. Uma delas é a velocidade do clock, que está relacionada diretamente com a velocidade com que o nosso componente vai executar as tarefas que nós programamos. Então, quanto maior o clock, mais rápido é o nosso componente e normalmente maior o consumo de energia elétrica. As memórias do tipo ROM e do tipo RAM estão relacionadas com a capacidade do nosso programa que vai ser colocado ali. Quanto maior a memória do tipo ROM, maior é o nosso programa. Quanto maior a memória do tipo RAM, mais variáveis a gente pode utilizar no nosso projeto. E um conceito muito importante que eu não falei até agora são os periféricos. Os periféricos nós podemos ligar com a ideia ali do mouse, da tela, do teclado, são periféricos do nosso computador. No caso do microcontrolador, ele tem muitos periféricos também. Então a gente pode pensar em periféricos de comunicação, periféricos de entrada e saída. Esses periféricos, pessoal, nós vamos estudar ao longo do curso, bem detalhadamente, de forma específica cada um deles. Pessoal, quando nós falamos desse componente, nós estamos falando de fabricantes, né? Então existem muitas empresas a nível mundial que fabricam então esses componentes. Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês. Por exemplo, a Freescale é uma empresa que ela nasceu da Motorola, se não me engano, e atualmente, inclusive, ela não existe mais. Eu coloquei a Microchip e a Atmel aqui porque são os componentes mais comuns encontrados no Brasil, né? A Microchip é dona da família PIC, então se alguém já ouviu falar de microcontrolador, é provável que ela tenha ouvido falar da família PIC 16F628A, por exemplo. O PIC 16F877 são componentes muito comuns dessa fabricante. Nós temos também a Atmel, que agora, na verdade, foi adquirida pela Microchip e é, basicamente, né, já adiantando o próximo assunto, a empresa que fornece microcontroladores para os Arduinos. Existem muitas, pessoal. Existem dezenas de empresas que fabricam esses componentes. Então, mais para frente no vídeo nós vamos explicar para você como que isso vai sendo subdividido, né? Só, se a gente entrar no site da Microchip, produtos, microcontroladores, vamos ver aqui uma família de 32 bits. Só para vocês terem ideia, essa tabela que eu estou abrindo aqui para vocês dá toda a família de 32 bits que a Microchip possui. Então aqui é um guia que ela ajuda você a escolher, né,
qual microcontrolador seria adequado para sua aplicação, tendo em vista características deles. Por exemplo, qual que é a velocidade do clock, qual que é o tamanho da memória de programa, qual que é o tamanho da memória RAM, quantos pinos que ele tem. E aqui ele começa a falar especificamente dos periféricos que a gente vai desenvolver esse assunto ao longo do curso. Então vamos abrir aqui o site da STM. Se eu vir em produtos, eu vou abrir aqui a linha principal deles, que é a STM32. Pessoal, aqui dentro dessa linha principal eles têm subcategorias. Então eles teriam o STM32F0, a série G0, a série F1. Então tá, pessoal, dentro dessa série de componentes deles, eles ainda têm subséries ou subcategorias. Eu vou abrir aqui uma linha, por exemplo, a 103. Dentro dessa linha 103, pessoal, existem ainda vários componentes específicos. Então, aqui eu estou comparando quantidade de pinos no eixo X, no eixo Y eu estou comparando quantidade de memória, tanto memória de programa, que seria a memória flash, quanto a memória RAM, que seria a memória de acesso rápido. Então, pessoal, eu vou abrir aqui um para vocês, tá? Eu vou abrir aqui o STM32L103C6. Pronto, pessoal, finalmente isso aqui é um componente específico. Ele pertence então à STM, que é a fabricante, ele tem 32 bits, ele pertence à família F103 e é do tipo C6. Então aqui, pessoal, a gente já tem um componente específico. O que eu quis mostrar para vocês é a categorização que existe e a quantidade de componentes que existem, né, para venda, para desenvolvimento de produtos. Acredito que eu tenha conseguido definir para vocês, ou pelo menos passar uma ideia do que é um microcontrolador. Então, sempre surge uma dúvida ali sobre a diferença entre Arduino e esse componente que nós estamos conversando. Pessoal, o Arduino ele é uma ferramenta e ele compreende uma interface de programação, uma linguagem de programação que é baseada na linguagem C e também um hardware. E nesse hardware, uma parte dele é o microcontrolador da Atmel. Então, pessoal, nós não podemos comparar diretamente o Arduino com o microcontrolador, porque a gente está comparando coisas diferentes. Enquanto um é toda uma interface, compreende hardware, compreende software, compreende a placa eletrônica de programação, compreende várias coisas, o microcontrolador é só uma ferramenta que está inclusa dentro da plataforma Arduino. Para a gente fazer um projeto utilizando o microcontrolador, a primeira coisa que nós vamos precisar é de uma IDE. Essa IDE é um software que ela serve como uma interface gráfica no computador para a gente poder escrever o que vai ser o nosso programa de fato. Então, o nosso programa, a gente escreve ele em uma linguagem específica, isso a gente espera que os alunos já tenham um conhecimento prévio, que é a linguagem C. Nessa ideia, após a gente escrever o nosso programa em linguagem C, a gente tem que passar por um compilador. O compilador ele pega o programa e transforma em linguagem de máquina, que no caso vai ser um hexadecimal. Esse hexadecimal, que é o programa compilado, ele é feito o download na memória ROM do nosso microcontrolador e ele já pode ser executado. Então, através das interfaces de comunicação, dos sensores atuadores que são ligados nos periféricos, a gente consegue fazer um produto final. Eu acredito que eu tenha conseguido dar uma introdução do assunto para vocês. Esse era o vídeo 1.1, então ele é o primeiro vídeo relacionado com a introdução do assunto. O nosso curso vai ter 10 categorias. Cada categoria ela vai ter vários vídeos. Então, se vocês verem um vídeo 9.2, por exemplo, vai ser o segundo vídeo sobre comunicação SPI. E assim, acredito que seja uma maneira fácil de vocês se localizarem no curso.